Olá pessoal, sou o professor Rony Alexandre, vou dar uma aula de ciências para vocês, começando o capítulo 1 agora. Nosso tema vai ser energia. Então, virando a página, vocês estão vendo aqui uma parte de uma usina hidroelétrica. Já pararam para pensar de onde vem a energia elétrica que vocês consomem na casa de vocês? Então, dependendo da sua localização no Brasil, ela pode ter uma série de origens diferentes. Nesse capítulo, a gente vai iniciar então entendendo quais são as diferentes fontes de energia que nós temos à nossa disposição. E na página número 5, a gente começa então com o título Fontes não renováveis de energia. E falando de fontes não renováveis, a gente começa já pela principal, é a fonte de energia que move o nosso planeta, oriunda de um recurso chamado petróleo. Então, o petróleo ele é utilizado para se produzir diversos tipos de materiais, e aí entra a gasolina, o diesel, diversos tipos de óleos lubrificantes, entre outros materiais. Virando a página, aqui na página número 6, nós temos dois exemplos de como o petróleo pode impactar no nosso cotidiano abastecendo os veículos, já que as pessoas, os produtos precisam se locomover e às vezes por longas distâncias, então tem que ser transporte veicular e até no lugar de cozinha, que é parte do nosso dia a dia no preparo das nossas refeições. Agora, o petróleo, ele é produzido a partir da matéria orgânica acumulada nos fundos de mares, lagos, oceanos, num processo que dura milhões de anos. Então esse material, ele é depositado lá no fundo do mar, por exemplo, geralmente plâncton, e ele, com o passar dos milhares de milhões de anos, ele vai tendo depositado sobre si uma camada bem grande de sedimentos. Com o passar do tempo, então, esse material ele vai fossilizando e vai dar origem, então, ao que a gente conhece como petróleo. Por isso que se diz que o petróleo é um combustível de origem fóssil, né? Então, aqui a gente tem uma ilustração que exemplifica bem como é que funciona esse processo. Então, o material orgânico é depositado no fundo do mar, com o passar do tempo, as camadas de sedimento vão cobrindo esse material até que o petróleo é formado. A extração do petróleo, ela se dá a partir de plataformas que perfuram então essa camada de sedimento, sugam o petróleo, depois ele é levado a uma refinaria onde os diferentes produtos vão ser produzidos. Aqui no Brasil, por muito tempo, e ainda até hoje, se fala bastante de um tipo de petróleo especial, digamos assim, já que ele é extraído de uma camada chamada camada pré-sal. Então, normalmente se fala, quando se trata a respeito de petróleo, em livros, revistas ou até na TV, o petróleo e o petróleo obtido do pré-sal. Agora, o que é esse pré-sal? Bom, pré-sal, pessoal, é uma camada que fica bem lá no fundo do oceano. Então, a gente tem o assoalho oceânico, embaixo desse assoalho, que é o fundo do mar, né? Embaixo desse assoalho a gente tem a camada pós-sal, debaixo da camada pós-sal nós temos uma camada de sal, e embaixo dessa camada de sal nós temos a chamada camada pré-sal. E é lá nessa camada de pré-sal que fica localizado uma boa parte do petróleo que a gente tem aqui nos nossos oceanos do Brasil. Só que esse petróleo, ele é um pouquinho diferente do petróleo que está fora do pré-sal. Ele tem uma quantidade maior de dióxido de carbono e a forma da sua extração é um pouquinho mais complicada, já que os canos que vão ser enviados lá para o fundo do mar, e é uma distância bastante grande, cerca de 6 mil metros de profundidade, eles têm uma certa dificuldade em atravessar essa camada pré-sal, porque ela é uma camada viscosa. Então, por ela não ser tão firme, é um pouquinho mais complicado de atravessá-la. Mas ainda assim vale a pena na questão financeira, porque o petróleo que está disponibilizado lá, ele ainda, dependendo do campo, se apresenta em grande quantidade. Considerando que o petróleo é um recurso que está se tornando cada vez mais escasso e ele é um produto não renovável, então esse tipo de fonte ela tem que ser tratada com cada vez mais atenção. Já na página 8, nós temos aqui uma plataforma de extração de petróleo situada no mar. E embaixo a gente tem algumas atividades que podem ser resolvidas utilizando o conteúdo prévio. Na página 9, nós temos aqui a nossa segunda fonte de energia não renovável, que é o carvão mineral. O carvão mineral ele tem um processo de produção parecido com o do petróleo, então é feito a partir de matéria orgânica também, vegetais, animais, que morrem e são sobrepostos por uma camada de sedimento também. Só que a diferença é que aqui acontece em áreas de terra ou pantanosas, não é no fundo do mar. Então essa é a diferença. O processo de extração e o processo de uso do carvão mineral é um processo extremamente danoso ao meio ambiente. A poluição gerada é bastante alta. Aqui na imagem de baixo, a gente tem um recorte que mostra uma mina de extração de carvão. Essa mina de extração de carvão, se ela está localizada próximo de um rio, de um lago ou de uma zona residencial, por exemplo,
ela leva um sério perigo, porque os componentes que são liberados no meio ambiente são extremamente tóxicos. Então, o carvão, em relação ao petróleo, ele tem uma toxicidade ambiental um tanto quanto maior. Virando aqui na página 10, então, a gente tem um exemplo da queima do carvão mineral. Essa queima pode ocorrer, por exemplo, numa usina termoelétrica que gera energia elétrica para ser distribuída para as nossas casas, mas o impacto ambiental na atmosfera é bem perceptível e é bem grande também. Nosso próximo item aqui é o gás natural. O gás natural também é um produto não renovável e ele normalmente é encontrado junto ao petróleo. Ele é até produzido de maneira similar. Só que o gás natural ele tem uma vantagem, tanto em relação ao petróleo quanto ao carvão mineral, que é o fato dele ser menos poluente. Então, quando possível, é um produto que deve ser utilizado em detrimento tanto do petróleo quanto do carvão. Ele também tem uma facilidade maior de transporte, já que o seu transporte pode ser realizado diretamente por gasodutos. São grandes tubulações que se encontram entre o local de extração e o local de entrega desse gás. Aqui no Brasil a gente tem algumas reservas de gás e também temos a Bolívia, que é um vizinho nosso, que é responsável por boa parte do gás que nós consumimos aqui no nosso país. Em seguida, nós temos aqui o xisto betuminoso, que é um tipo de fonte de energia não renovável que é muito comum no Brasil. Aliás, o Brasil possui uma das maiores fontes de xisto betuminoso do planeta. Infelizmente, tanto o óleo quanto o gás obtido do xisto betuminoso, eles são produtos de má qualidade. Então, eles têm uma alta toxicidade ambiental, fazendo com que o seu uso não seja o mais apropriado. Ou seja, é um tipo de fonte de energia que deve ser utilizada somente em últimos casos. Virando a página, na página 12, nós temos a energia nuclear. Então, a energia nuclear ela é mais comumente utilizada em locais que não tem como construir uma usina hidrelétrica, em que os recursos não renováveis como petróleo e carvão são escassos. Para se produzir energia nuclear, faz-se a fissão dos átomos de urânio. Então, fissão nada mais é do que a quebra do núcleo do átomo, fazendo com que uma grande quantidade de energia seja liberada. Essa energia, então, ela vai ser utilizada para a produção de energia elétrica. Então, a transformação, energia nuclear para energia elétrica. O urânio, então, é um material radioativo, e esse material ele gera certos riscos ambientais, e esse é um dos principais problemas da utilização da energia nuclear, já que esse tipo de material, os descartes de urânio, se não forem bem manuseados, eles podem causar um sério desastre ambiental. Virando aqui na página 13, a gente tem um outro exemplo de uso da energia nuclear, que é um uso não pacífico, ou seja, um uso que não tem a ver com a produção de energia elétrica, mas no caso da indústria bélica, que é bomba atômica. Então, a bomba atômica ela segue um princípio muito parecido com a produção da energia elétrica a partir da energia nuclear, já que ela se dá pela fissão do núcleo do átomo de urânio. Esse tipo de bomba ela tem um poder destrutivo muito alto, já que quando o núcleo do átomo de urânio é quebrado, a quantidade de energia liberada é altíssima, então pode devastar uma área muito grande com uma quantidade pequena de urânio. Aqui na página 14 e na página 15, então, nós temos algumas atividades que são relativas a esse conteúdo que a gente viu previamente. Encerramos aqui, então, essa primeira aula. Nos vemos na próxima.